Ninguém jamais viu o Pai, exceto Jesus que veio do céu. Paulo escreve a Timóteo que só Deus tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Embora os anjos sejam imortais e os ressuscitados nunca morrerão, essa imortalidade foi adquirida. Só Deus traz em si a imortalidade na sua essência. Por habitar na luz inacessível, Deus está fora do espectro possível de ser detectado. Ninguém jamais ouviu ou verá. Ao nos criar a sua imagem e semelhança, isto não inclui traços físicos, já que Deus é espírito. Essa imagem revelou-se em perfeição na vinda em carne de Jesus. Quem me vê a mim, vê ao Pai, quem me enviou, diz Jesus, a imagem do Deus invisível. Mesmo assim, Deus tomou cuidado de não deixar qualquer descrição física de Jesus, para não cairmos no erro de adorar um retrato. Tudo o que sabemos pelo profeta Isaías é que ele não era atraente. Jesus continua explicando aos judeus que seus ancestrais tinham comido o maná no deserto, mas aquele alimento não fora suficiente para mantê-los vivos eternamente. Apenas Jesus tinha tal poder. Ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Fica mais fácil entender esta afirmação se você fizer um paralelo com o pão natural, o alimento feito de trigo morto que mantém um corpo vivo. Você já deve ter visto uma daquelas enormes pedras circulares com um furo no centro, usada nos antigos moinhos. O grão era despejado por um orifício da pedra de cima, que girava na horizontal, sobre outra pedra fixa. Os grãos eram triturados e esmagados pelo peso da pedra para produzir farinha. A esta eram acrescentados água, óleo, sal e fermento, vindo depois o fogo para assar. Só então o pão estava pronto para alimentar as pessoas e impedir que morresse pelo tempo de uma vida. Você já parou para pensar na similaridade disso com Jesus? Nos evangelhos, você o encontra simbolicamente associado ao grão de trigo, que precisa morrer. Jesus foi literalmente esmagado e triturado pela mão de um Deus santo. Ele passou pelo fogo do juízo, depois de receber sobre si o fermento de nossos pecados. Aquele que foi ungido pelo azeite do Espírito Santo, em quem encontramos a água viva, que andou aqui como sal e luz, que recebeu sobre si o fermento de nossos pecados e foi afligido pelo fogo do juízo. É o único pão que pode fazer você viver para sempre. O pão comum é limitado na manutenção da vida por ser um alimento morto. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o pão vivo. Quem dele se alimenta viverá eternamente. E Jesus vai além, ao revelar àqueles judeus: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmo. Seria isso alguma espécie de antropofagia? É o que veremos nos próximos capítulos.